Olá, tudo bem? Hoje vamos falar sobre processo de execução contra o patriarca e sua relação com a Rhoden. Estou respondendo uma pergunta que me fizeram e achei interessante em compartilhar com todos. No caso em questão, essa execução estava suspensa e o patriarca levou esse imóvel para a Rhoden e doou essas cotas para o filho. A execução pode vir a alcançar as cotas dos filhos? E nesse momento em que o pai praticou essa integralização, não é fraude aos credores e fraude à execução? Mas pode alcançar a holding? Sim, pode alcançar. E até acredito que vá alcançar. Mas ele, nesse caso, não tem nada a perder, pois a holding, nesse caso, pode até trazer um benefício para ele, mas não proteger, jamais. Vamos lá. A execução veio alcançar a holding, mas não vai piorar as cotas. E por que não vai piorar as cotas? Porque em nossos contratos sociais, nós colocamos que aquela sociedade, apesar de ser uma limitada, e por regra uma limitada é sempre de capital, a não ser que você dê a ela uma outra natureza. E nos nossos contratos nós damos a natureza de pessoas e não de capital. Ou seja, ninguém estranho pode entrar na sociedade sem que os demais sócios aceitem. Isso não é regra geral de uma limitada. E é por essa razão que devemos colocar essa cláusula no contrato para dar a validade. Pois bem, nessa condição de sociedade de pessoas, pode-se impedir que qualquer terceiro possa penhorar as cotas, mas pode o juiz também não penhorar os imóveis da holding, porque a holding é um terceiro. E olha bem, pode até mesmo criar um ambiente de proteção grande, né? Raciocina um pouco comigo. O que o juiz teria que fazer? Bom, ele só vai fazer se tiver um pedido para isso. Mas aí entendam bem, o pedido terá que enxergar muito bem toda a estrutura e ser muito desenhada. E por que isso? Vamos lá. Se o pedido pedir a penhora sobre aquelas cotas, não vai acontecer, porque é uma sociedade de pessoas. Se pedir a penhora dos haveres, também não vai rolar. E por que não? Porque a holding é um terceiro e os sócios são terceiros também. Eles não têm nada a ver com a execução lá do pai. E os haveres são dos filhos. Então o pedido deverá ser necessariamente tornar sem efeito a transferência daquele bem para dentro da holding. Mas aí temos uma outra questão. Vamos analisar melhor. O processo de execução que estava suspenso, e quando se suspende, vamos lá, e quando se suspende uma execução? Somente em dois casos. O primeiro, uma execução particular. E quando acontece isso, quando uma das partes pede ao juiz e o juiz concede. A outra execução seria uma execução fiscal. E quando a fazenda não trouxe meios hábeis de prosseguir com a execução, ele fica inerte. Nesses casos, o juiz concede uma suspensão. E essa suspensão é um lapso temporal que a fazenda tem para buscar meios hábeis para prosseguir com a execução. E se nesse tempo a fazenda não trouxe nada para prosseguir, essa execução ela é extinta. Bom, mas hoje ele se encontra suspensa e não vejo nenhum ato que se possa praticar nesse caso e que torne passível aquele ato sem efeito. Eu não enxergo nenhum negócio jurídico anulável. Ele não é nulo, pois já produziu efeitos, está produzindo efeito. E se ele fosse nulo, tudo bem, mas não é nulo. E não tem nenhuma circunstância autorizadora de anulabilidade desse negócio jurídico. E mesmo que o juiz pense diferente de mim, não seria uma má solução para o cliente. Gostou do conteúdo? Então, compartilhe, me sigam, deem like e se inscrevam no meu canal no YouTube. Nos vemos em outros vídeos. Até mais.